confessar para viver, ou confesse para viver. É um texto muito conhecido e eu desde ontem estou com ele na minha mente. João capítulo 11, do 25 ao 27, no início do culto, a missionária Adriana abriu falando sobre Marta e Maria, e aqui novamente Jesus está conversando com esta família, agora porque havia falecido o irmão delas, Lázaro, e Jesus o ressuscita logo em seguida dessa conversa. João 11, do 25 até o 27 diz assim: Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Sua versão está um pouco diferente, né? Diz ainda que morra, viverá. Aqui ele diz: quem crê em mim viverá, mesmo depois de morto. Quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Amém. Glória a Deus por essa palavra, por esse texto. Aonde que normalmente nós usamos esse texto? Em funerais, na verdade. Então, eu sempre que vou fazer um funeral, ou quase sempre, eu leio este texto bíblico. Mas tudo na Bíblia, ela tem um objetivo. Tudo que foi escrito, não foi escrito em vão, ou como à toa, mas com um objetivo muito específico. E quando nós prestamos atenção nos diálogos, ou nas palavras que o Senhor dirige, nós vamos aprofundar mais ainda, para saber o que Jesus quis nos ensinar e qual o objetivo que foi deixado escrito esta palavra. Jesus, ele era muito amigo dessa família, Lázaro, Marta e Maria, os três irmãos. Com muita frequência Jesus estava na casa deles em Betânia. Alguns historiadores dizem que eles eram amigos de infância, ou seja, aquelas pessoas queridas que têm liberdade de ir na casa um do outro, abrir a geladeira, ir para a cozinha e tudo mais. É amigo íntimo, e Jesus era esse amigo íntimo de Marta, Maria e Lázaro. E aqui no capítulo 11, Lázaro faleceu, e Jesus vai ao encontro delas, e começa a ter um diálogo, e Jesus, nesse momento do diálogo aqui, ele se identifica dizendo: eu sou. Há uma identificação da parte de Jesus, ele vem e se identifica, o mesmo que alguns capítulos à frente, ele diz: eu sou, e os judeus pegam em pedras para apedrejá-los. É o mesmo termo utilizado quando Deus se apresenta para Moisés na sarça ardente, e Moisés diz: como é o nome do Senhor? E ele diz: eu sou o que sou. É uma identificação da parte de Jesus para com Marta, sobre algo que ele queria revelar naquele instante, que ela ainda não tinha o conhecimento. Mas aí poderia gerar uma dúvida em nós, já que eles se conheciam talvez desde a infância, eram amigos. Já pensou eu para o João Pedro me encontrar com ele e dizer: prazer, eu sou Sandro Maurer? Eu estou quase todos os dias com o João Pedro, não é verdade? Então poderia gerar uma dúvida: por que Jesus se identifica agora, se apresenta como o eu sou? A resposta é porque o Deus infinito sempre que quer se identificar, ou sempre quando identifica o seu nome, um dos seus nomes, é porque ele quer revelar uma faceta dele, uma parte dele, algo de si mesmo. Então Jesus, ele se identifica com o nome de Deus, porque ele quer mostrar algo para Maria e para nós, ou para Marta, que ele estava conversando aqui.
E eu quero trazer alguns momentos da Bíblia em que Deus se revela com um de seus nomes, porque o Deus infinito não poderia ter apenas um nome. Nós sempre nos referimos como Senhor, como Deus, mas Ele por muitos momentos Ele se revela com algum nome próprio dEle, para identificar quem Ele é. Por exemplo, Jeová Jireh, que significa Deus proverá, ou então Deus da provisão. Porque Deus se identifica como Deus da provisão? Quando Ele coloca Abraão à prova e Ele pede para que entregue o seu filho Isaque em sacrifício a Ele, Isaque pergunta para o seu pai: pai, nós estamos caminhando, estou vendo aqui que tem a lenha, estou vendo que tem o isqueiro, né, que não era isqueiro, né, era outro instrumento para fazer o fogo, tem tudo que precisa, mas eu não estou vendo o cordeiro. Cadê o cordeiro? E Abraão, ele diz: Jeová Jireh, Deus proverá. Ele estava demonstrando a sua fé, que Deus iria prover aquilo que era necessário. E no momento lá que Abraão vai sacrificar o seu filho, e ele vê então um carneiro preso, e Deus diz: olha, não sacrifique o seu filho, e ele pega aquele cordeiro, entrega o carneiro ali, e oferece em sacrifício. Está descrito em Gênesis 22:14, diz assim: por isso até o Senhor proverá, por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Abraão já cria na provisão de Deus, por isso ele disse: o nome de Deus é Jeová Jireh. Então Ele é o Deus de toda a provisão, todas as suas necessidades são supridas pelo Jeová Jireh. Então Deus se identifica como Deus provedor. Um outro nome de Deus é Jeová Rafá, o Deus que cura. Esse é o significado Rafá, da onde vem o nome Rafael. Então, Deus que cura. Em Êxodo 15:26 diz assim: eu sou o Senhor que os cura. Deus é o Deus de cura, Ele é todo poderoso, Ele tem autoridade sobre toda e qualquer doença, Ele tem autoridade sobre a própria morte. Por isso nós podemos orar e crer naquele Deus, no nosso Deus, porque Ele é o Deus que cura, o Jeová Rafá. Jeová Nissi é um outro nome de Deus. Em outro momento Ele se apresentou como Jeová Nissi, que significa o Senhor é a minha bandeira, ou a nossa bandeira. Está escrito em Êxodo capítulo 17, versículo 15, Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Em qual contexto que Moisés ergueu um altar? Logo após vencer uma batalha, logo após vencer uma guerra contra os amalequitas, naquele episódio em que ele sobe ao monte, fica abençoando, e o povo vence, vem Moisés, vem Arão e Hu, cada um segura seus braços, e logo após eles vencerem, Moisés constrói um altar e ele diz: o Senhor é a minha bandeira. A bandeira é algo que identifica o exército. Então numa guerra os exércitos vão com as suas bandeiras, identificando qual o seu país. Então nós somos o exército do Senhor, e Ele é a nossa bandeira. Nós somos o exército do Deus vivo. Essa é a nossa identificação no mundo espiritual. Quando o inimigo se levanta contra nós, o Senhor ergue a sua bandeira e defende o seu povo, a sua igreja. Aleluia! Outro nome de Deus, Jeová Shalom, o Senhor é paz. Esse é um dos mais conhecidos, né? Agora, o que é interessante é em qual contexto Deus se identificou como Jeová Shalom, Deus da paz. Quer ver? Em Juízes capítulo 6, versículo 24, diz assim: Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz.
Até hoje, o altar que está em Ofra dos Isbezitas se chama Jeová, o altar chama O Senhor é Paz. Agora, que curiosidade é essa? O Senhor se apresenta como Deus da paz e mandou Gideão liderar uma guerra. Parece contraditório, não é mesmo? O Senhor é a minha paz, vai para a guerra, eu sou a sua paz. Nos lembra o quê? No mundo nós teremos aflições, mas tenham um bom ânimo. Jesus disse: a minha paz vos dou. Então nós temos a paz do Senhor, podemos enfrentar batalhas, podemos enfrentar tribulações, ninguém tira a nossa paz, porque a nossa confiança está no Senhor. E você vai ficar calado, você nem dá um glória a Deus e um aleluia? O Senhor te dá a paz mesmo no meio das tribulações. Ele é que é a nossa segurança. Por isso ele falou para Gideão sair contra um exército inumerável, com 300 soldados apenas, e ele tinha paz dentro dele, porque o Jeová Shalom estava com ele. Então venham guerras, venham aflições, o Senhor é a nossa paz, porque Jesus disse: a minha paz vos dou. Tem um outro nome, Jeová Raá. Esse você conhece muito bem, né? O Senhor é o meu pastor, é um dos nomes de Deus. No Salmo 23, quando diz o Senhor é o meu pastor, ele diz Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus também disse: eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Ele deu a vida por nós, então ele é nosso guia, a nossa direção, a nossa orientação, e nada nos falta, porque ele é o nosso Jeová Raá, o nosso pastor. Um outro nome, Emanuel, Deus conosco, que é Deus presente. O que significa, o que diz em Mateus 1:23, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O Deus se fez homem, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Deus unigênito. Então nós entendemos que Deus, ele se apresenta com os seus nomes com um objetivo. Quando é falta de provisão, ele diz: eu sou Jeová Jirê. Se está em falta de paz, ele diz: eu sou Jeová Raá. Se é numa guerra, é Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. E agora ele se apresenta então para Marta, quando ela havia perdido o seu irmão, já fazia 4 dias que ele estava sepultado. Ele diz: eu sou, que significa o Todo-Poderoso, o mesmo significado de El Shaddai. Jesus se identifica dessa forma, para mostrar que tem todo o poder sobre a morte, sobre a vida. Nada foge ao seu poder, nada é difícil, nada é impossível para ele. E se ele se identifica assim nesse episódio, é porque tem pelo menos 2 propósitos para ele se identificar como grande eu sou para Marta. Porque ele pode continuar a frase, ele se identifica dizendo, quais são os 2 propósitos? Primeiro, para nos consolar na hora da morte. Ele se identifica como aquele que tem todo o poder, que nada pode vencer, e isso é um consolo na hora da morte. A Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, assim também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. O que é o consolo aqui? Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, eu quero que vocês não sejam ignorantes
porque nós temos esperança. Não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Ele não está dizendo, olha, quando você perder um ente querido, você não vai ficar triste, você é frio, você é o super-homem nas emoções, uma super-mulher, nada disso. Ele está dizendo, não se entristeçam como os que não têm esperança. Se eu perco um ente querido e ele morreu com Jesus, eu tenho a tristeza temporária da perda, mas a esperança porque ele está na glória com o Senhor, e aqui a Bíblia diz que ressuscitaremos e estaremos para todos sempre com o Senhor. Então entender que Ele é a ressurreição e se identifica como Todo-Poderoso, é porque eu posso me consolar no Senhor. Semana passada eu fui no velório ali do jovem, do Marco, fui levar uma palavra de consolo para sua mãe, e ela disse, eu estava levando essa palavra, que ele partiu com o Senhor, e ela disse, olha, uma mãe perder o filho, ela diz, o que me consola é que ele morreu em Cristo, esse é o meu consolo. Obviamente que a mãe está dilacerada, está triste e tudo mais, mas qual que é o nosso grande consolo? É saber que um ente querido nosso partiu com o Senhor. Então, quando Jesus se identifica dessa maneira, é para que nós tenhamos este consolo. Por esse motivo também que quem morre em Cristo tem a esperança, é que a nossa esperança, ela não se limita apenas a esta vida, como dizem 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Então nossa esperança, ela não se limita apenas a esta vida, é a eternidade ao lado do Pai, e isso é um conforto para nós. O segundo objetivo ou propósito de Jesus se identificar nesse momento, o primeiro foi para nos consolar para as perdas, e o segundo foi nos preparar para a própria morte, porque todos nós precisamos estar preparados para o dia em que o Senhor nos chamar, que partimos desse mundo. A morte para nós, para o cristão, é lucro. Paulo nos ensinou isso, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então nós não precisamos temer a morte. A morte, por mais fria, por mais cruel que pareça ser, ela só é fria e só é cruel para quem morre sem Cristo Jesus, que vai passar a eternidade longe de Deus. Mas para quem morre em Cristo, é salvo. A morte é lucro. Pare para pensar, meus irmãos. O que vai acontecer depois da morte para quem morre com Jesus, eu ou você? O que vai acontecer? A Bíblia diz, bem-aventurados que de agora em diante morrem no Senhor, descansam das suas obras. Então todo mundo sofrendo com essas viroses, Covid e outras doenças, sofre ou não sofre? É horrível, né? Depois da morte não tem mais, não tem. Nós nos preocupamos com tantas coisas aqui, não vamos nos preocupar depois da morte, porque nós estaremos para sempre com o Senhor, nós iremos para o lugar de descanso eterno, e lá não será monótono, lá será algo tremendo que Deus preparou. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, nem a mente imaginou, nem o coração pensou, ou nem a mente pensou, nem o coração imaginou, foi o que Deus preparou para aqueles que os amam. Então, se eu e você amamos o Senhor, nós não precisamos temer a morte, precisamos nos preparar. Ano passado, quando Deus me deu a missão, prepara o meu povo para se encontrar comigo, e eu perguntei se o seu povo não estava preparado. Ele disse, meu povo tem muito medo da morte, é muito apegado a essa vida e tem muito medo da morte. A dor da morte é para os que ficam, é a tristeza, e ainda assim, quando um ente querido nosso morre com Cristo, como eu falei agora há pouco, nós temos a tristeza, mas somos consolados. Então nós não precisamos temer a morte. Jesus veio nos preparar
para a morte, por isso ele identifica como Todo-Poderoso. Jesus, ele também diz: eu sou a ressurreição, eu sou o Todo-Poderoso e tenho poder para ressuscitar. É isso que ele falou para Marta. Marta, a princípio, entendeu que era somente na eternidade, que é a nossa esperança. A promessa dele é a ressurreição, que antecede o arrebatamento. A Bíblia nos diz: eis que vos digo os mistérios, nós os que estamos vivos, de modo algum precederemos os que morreram em Cristo, mas num piscar de olhos, no ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão e nós seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Nós temos essa promessa. Enquanto não há a ressurreição, o cristão, ele está no paraíso, aquele mesmo lugar que Jesus falou para aquele ladrão que se arrependeu: te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus morreu, foi para o paraíso, aquele ladrão também foi, porque ele se arrependeu dos seus pecados. Ele é a ressurreição. Para Marta, aconteceu a alegria do seu irmão ser ressuscitado logo em seguida, mas não é para todos nós que vamos ressuscitar logo em seguida. Então Lázaro morreu 2 vezes, já ressuscitou uma e está esperando a segunda ressurreição dele. E Jesus disse: eu sou a vida, eu sou o Todo-Poderoso, eu tenho a vida. Fora de Jesus não há vida, é mera existência. Veja o que a Bíblia nos diz em Colossenses 2:17. Estas coisas são sombras das coisas do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O homem, antes de ter um encontro com Cristo, a vida dele é uma mera existência, sem objetivo. Mas quando ele se encontra com Cristo, ele encontra o verdadeiro sentido da vida, porque a própria vida está dentro dele. A partir da sua identidade, Jesus faz 2 convites seguidos de 2 promessas aqui. Primeiro, ele se identifica com tudo isso que nós falamos, e agora ele faz 2 convites seguidos de 2 promessas. Primeiro convite seguido de promessa: quem crê, ele convida a crer. Quem crer em mim, viverá ainda que morra. O domínio da morte é temporário, porque tem apenas o poder de matar o corpo. O nosso espírito já está com Cristo. O pó volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu. Segundo convite com promessa: quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Observe que Jesus diz: quem vive em mim, ou seja, não é viver para si mesmo. Precisamos morrer para nós mesmos, viver para Cristo. É o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo, e nós temos essa promessa: ainda que morra, viverá. É a eternidade ao lado dele. E por fim, a confissão que leva à eternidade. Você precisa confessar Jesus para que tenha direito às promessas dele. Marta confessou mais uma vez dizendo: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que deveria vir ao mundo. Todo aquele que confessar a Jesus como Senhor será salvo. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai, mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Jesus, então, ele se identifica como o próprio autor da vida, o Todo-Poderoso, e faz promessas para aqueles que creiam no seu nome. E eu quero que você curva a sua cabeça. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, confesse Ele agora. Todas essas promessas são para aqueles que entregam a sua vida a Cristo. E se você quiser repetir essa oração, repita fazendo a oração da confissão, dizendo: Senhor Deus, eu creio, assim como Marta, que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para morrer em meu lugar. Eu confesso
que sou um pecador e preciso do teu perdão. Lava-me dos meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus.